exato momento para todo o Brasil e para mais de 174 países. Estamos no YouTube e também pela Rádio Manaim. São 7h32, horário de Brasília. Estamos aqui nos nossos estúdios em Vila Velha, no Espírito Santo, onde estamos dando início, né? Ao nosso pré-culto aqui pela Rádio Manaim, também pelo YouTube, para que você possa conhecer um pouco mais do pastor que estará trazendo a mensagem de logo mais a partir das 8h pelo YouTube, também pela Rádio Manaim. E é uma alegria, uma satisfação encontrar você nessa noite aqui na Rádio Manaim, também no YouTube. Muito feliz de poder contar com a sua audiência, com o seu carinho, com a sua participação e, claro, com as suas orações. Meus queridos, estamos ao vivo, como eu já disse, e quero apresentar os nossos companheiros, né? Que estão conosco aqui nessa noite, na bancada. Quero dividir essa conversa. É um bate-papo, né? Como diz aqui o pastor Josias Júnior, um bate-papo gostoso, onde vamos conversar com os nossos pastores. Estamos com 2 pastores hoje aqui à noite. Deixa eu convidá-lo aqui para essa conversa. O pastor Josias Júnior está conosco aqui. Pastor, a paz do Senhor, uma alegria poder recebê-lo mais uma vez aqui nesta semana. E hoje vamos conversar com um pastor que o senhor está acostumado já a conversar com ele a semana toda, durante o mês todo, hein, pastor? A paz do Senhor. Paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor para você que nos acompanha. Primeiro, eu quero pedir desculpas, acabei de chegar, os irmãos viram na câmera aberta, eu entrei aqui agora, a gente estava numa reunião lá no presbitério, na Conselho Presbiteral, tratando de alguns assuntos acerca do seminário do próximo final de semana, que certamente será uma grande bênção, será mais uma grande experiência e que vai tratar de um tema que eu particularmente gosto muito, que é o louvor, né? Além de gostar, pelo fato de gostar do louvor mesmo, de entender que o louvor é uma experiência com o Senhor, e de sempre lembrar de uma expressão que eu gosto de falar aqui na rádio, né? E até em família a gente conversa um pouco sobre isso, é que Deus habita no meio do louvor. Então, quando a gente tem uma experiência com louvor, a gente tem uma experiência real com o Senhor Deus. Então, eu estava lá no presbitério e saí correndo de lá, porque não podia perder esse momento agora do culto, né? Do pré-culto, de conversar e principalmente com quem vamos conversar hoje. É verdade, é verdade. A câmera já deu aquela panorâmica, aquele geralzão, né? Ele já pegou aqui o pastor Josias entrando no estúdio, também já deu para capturar a imagem aqui do pastor. Mas vamos conhecê-lo mais de perto, né? Vou convidar você para conhecê-lo mais de perto. Trata-se do pastor André Júlio de Ataídes. O pastor André está conosco aqui nessa noite e ele tem 4 anos. Foi quando foi levantado para o Ministério da Palavra, está ali na Praia da Costa 4, costumamos chamar internamente de PC4, né? Juntamente com ele, o pastor Jabes, o pastor Josias Júnior e o pastor Diniz, que daqui a pouquinho eu vou entrar nesse assunto, porque o pastor André, ele foi ovelha do pastor Diniz, mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Ele tem um filho, o nome do filho dele é o André Filho, de 6 anos, e ele é casado com a nossa irmã Eveline, que está acompanhando certamente essa programação. Pastor André, seja muito bem-vindo, prazer em conhecê-lo, uma alegria, uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. A paz do Senhor. Paz do Senhor, querido, paz do Senhor, pastor Josias, paz do Senhor a todos que estão participando conosco. Para nós é sempre uma alegria, sempre uma satisfação estar junto com os irmãos em Cristo, com os valentes da obra, e fazer aquilo que Deus tem nos chamado, para a realização da obra e proclamação do Evangelho. Amém. No início eu disse aqui que o senhor, falei do pastor Diniz, né? Sim. O senhor foi ovelha do pastor Diniz, não foi, pastor? Fui ovelha lá no início, lá nos anos de 1980 e um pouquinho. Pastor Diniz ainda ungido, e depois, posteriormente, na minha adolescência também passou novamente na igreja onde eu reunia, em Itapuã, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, e tive o privilégio de tê-lo como um pastor, como um professor, me ensinou, e agora, mais do que nunca, né, o privilégio de trabalhar junto com ele, com o pastor Jabes, também professor de seminário,
e pastor Josias, nosso amigo, né, juntos trabalhando para a obra do Senhor. O senhor vem de o pai do senhor é pastor, o pastor Sebastião Leone. Isso. E tem mais pastores na família do senhor? Eu me refiro a primos, cunhados. Isso ajudou em quê? O senhor a ser pastor hoje em dia? Olha, nós entendemos, né, que é um chamado de Deus, né, por profecia. Somos submissos, né, às orientações do presbitério, mas sabemos que como é bom termos a nossa casa, né? A palavra de Deus fala, né? Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu tive o privilégio de crescer assim, em um lar onde nos convertemos e prosseguimos no Evangelho, e hoje, pela graça de Deus, pela operação do Senhor, eu tenho o meu pai, está pastor, meu cunhado, há primos de outros graus, né, também, que estão pastores nesta obra, e temos a alegria de poder testemunhar isso e passar, né, às ovelhas, aos demais familiares, o quão é maravilhoso podermos servir ao Senhor nesta obra de valor. Pastor Josias? André, vou te chamar assim, né, porque a gente tem essa proximidade, essa condição, a amizade para tratar dessa maneira. Mas o Diniz esteve ontem aqui e nós conversamos bastante, e uma das coisas que das quais nós falamos foi sobre aquela experiência que a gente teve, que eu achei notável lá em Praia da Costa 4, aquela conversa com os jovens. Aquilo para mim foi, né, eu não só o fato de ter aquele encontro com os jovens ali, como a ideia em si, né, o projeto em si de colocar o pastor mais perto dos jovens ali. E uma das coisas que eu percebo nos jovens de hoje é uma certa curiosidade acerca do que foi a nossa experiência, né? Pelo que nós passamos na nossa juventude, como nós crescemos nesta obra, o que nos trouxe até aqui. O Diniz falou algumas coisas também. Eu já tive a oportunidade também de estar sentado nessa cadeira e ser entrevistado, e também falei um pouco, bem como naquelas reuniões de jovens. Fala um pouquinho, André, da sua vida, daquilo que você viveu e que serve hoje como um testemunho para os nossos jovens, aqueles irmãos nossos que estão obreiros, estão membros de grupo de louvor e que desejam, a palavra diz que aquele que deseja boa coisa almeja, né? Aquele que deseja o episcopado, né? O ministério, boa coisa almeja. Como é que foi esse crescimento do André, filho de pastor? E aí eu compartilho com você de todas as coisas, que eu também sou filho de pastor, né? O André, filho de pastor, né? O que isso contribuiu? Como é que foi essa história do André até chegar ao ministério? Olha, o que é interessante, embora, né, estejamos falando aqui do meu pai, que também é um pastor da obra, eu não cheguei a ser ovelha dele, né? Era ovelha em casa, né? Mas meu pai, na unção dele, ele foi para pastorear outros rebanhos, e nós permanecemos na igreja onde nós estávamos. Mas o que é glorioso é poder ter uma juventude onde tivemos a oportunidade de sermos orientados por servas de Deus, por professores, por diáconos, por responsáveis de grupo de assistência, onde foram construindo, nos ajudando a construir o entendimento da obra, o aperfeiçoamento da obra. E próximos de nós tínhamos a oportunidade de aprender. Todos nós passamos, né, na juventude, por necessidades de tomar decisões, e às vezes acertamos, às vezes erramos, mas o que é glorioso é saber que há um corpo, há uma igreja que está cuidando das nossas vidas. E se há algo que precisa existir em nós, aí sim, é o desejo sincero de ser um servo de Deus. Porque aí, fazendo isso, até nos momentos em que nós não estamos tão bem, até nos momentos em que talvez tenhamos tomado decisões equivocadas, mas o desejo em servir ao Senhor nos faz
se arrepender, nos faz buscar a Deus, nos faz usar os recursos da graça para podermos servir ao Senhor. E eu tive o privilégio, já na minha adolescência, de passar na minha igreja. Tinha um grupo de louvor de adolescentes, eu aprendi instrumentos. Durante a juventude, era trabalhos de evangelização, era sair realmente, e se é algo que é maravilhoso, e se é algo que podemos testemunhar a juventude de hoje, sabendo que tem desafios diferentes da minha juventude, da juventude do pastor Josias, mas é poder firmar uma aliança com Deus e dizer: olha, a minha juventude eu vou gastar a serviço do reino dos céus. Isso é glorioso, passar pela juventude, vencer a juventude e saber que, embora as fases, as gerações das juventudes, sempre haverá alguma mudança, mas uma coisa que não muda: o amor de Deus e a fidelidade do Senhor para guardar os seus jovens, os jovens que querem realmente servir. E se você almeja ser um servo de Deus mais usado, se você almeja os dons espirituais, se você almeja o espiritual, irá almejar sempre coisas espirituais, e isso é glorioso diante de Deus, né? Eu até, André, ampliaria essa sua fala para os nossos jovens. E a gente vê muito isso, sobretudo quando eu digo a gente, nós que temos um pouco mais de tempo. Eu não me sinto velho, né? Eu me sinto jovem, mas infelizmente na minha carteira de identidade tem uma data ali que não ajuda muito nesse sentido. Mas a gente olha para o servo de Deus, aquele que faz essa escolha que você falou, eu escolho servir ao Senhor. Há um texto da palavra do Senhor que resume tudo isso: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas. É impressionante que quem está dizendo isso é o Senhor através da sua palavra. Não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, não é alguém utilizando de uma figura de linguagem para convencer. Não, é aquele que, quando diz, tudo o que ele diz se cumpre. É o Deus Todo-Poderoso e a palavra dele não volta vazia. Então, quando ele usa a expressão todas as demais coisas, são todas mesmo, serão acrescentadas. Então, o jovem que escolhe servir ao Senhor, que escolhe viver o projeto de Deus, ele inevitavelmente vai chegar lá na frente da sua vida e vai dizer que foi a melhor escolha. Porque ele vai ver o aspecto profissional, o aspecto familiar, um bom casamento, filhos, na presença do Senhor. Ele vai viver algo, ele vai viver a plenitude daquilo que Deus quer dar para ele. Olha só, é diferente eu viver aquilo que eu conquistei. É muito bom a gente fazer conquistas, isso é maravilhoso, não tem nada errado nisso. Mas eu tenho certeza que é melhor ainda eu viver as coisas que Deus separou para mim. Porque Ele tem para mim coisas maiores do que aquelas que eu consiga conquistar sozinho. Então, ampliando essa palavra do pastor André aqui, para os jovens, para você que está nos ouvindo, eu tenho recebido o feedback de jovens e de pessoas que têm assistido esse período, e tem falado: rapaz, que coisa gostosa a gente poder, parece que a gente está sentado lá na bancada conversando com o pastor, conhecendo o pastor, e isso é muito bom, né Kleber? A ideia é essa, né, pastor? A ideia é essa. Pastor André, o senhor conversando em off aqui, antes de darmos início aqui ao pré-culto, o senhor falou que quando menino, o senhor ia muito com o pai do senhor, e trabalhava na igreja, no jardim, com os grupos de limpeza. Isso ajudou, isso é importante. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Trazendo para os dias de hoje. Qual a importância do envolvimento do adolescente, do jovem, com os grupos de assistência, grupos de limpeza, os dons espirituais? O que o senhor traz o que é importante para agregar isso à fé dos nossos jovens dos dias atuais? Nós vemos, assim, por aquilo que nós passamos e por aquilo que temos observado ao longo desses anos, e aprendido. Eu tive o privilégio de também ser pastoreado pelo pastor Dó, de ter a Irmã Sara como
professora, e depois acompanhando durante tantas décadas o trabalho das classes, né? A preocupação em mostrar que nós não somos, que as classes de crianças, intermediários, adolescentes, não é a igreja de amanhã, não é que eles vão crescer para serem usados, mas eles podem a todo instante, né? Nós temos louvores ricos que são revelados pelo Senhor, que foram transmitidos e ensinados para a igreja através das classes, né? Então, e você levá-los a estarem envolvidos na obra, isso é uma segurança, porque certamente eles crescendo envolvidos, eles vão crescer com experiências com o Senhor, né? O pastor Josias falava do trabalho, né, recente que estamos fazendo. O nosso desafio hoje é tentar nos aproximar mais dos jovens, das crianças, dos adolescentes, e mostrar que eles fazem parte desta obra. Eles devem ser valorizados não somente em uma ocasião, mas em todos os cultos, em todas as atividades. Eu me lembro ainda bem garoto, que nós tínhamos um dia que as classes iam para o culto profético. Então nós começamos a vivenciar logo cedo, a ver os irmãos serem usados, os dons se cumprirem, as profecias de Deus. E isso é uma linguagem, né? Isso é um modelo que o Senhor tem dado de presente para os nossos filhos, né? Há muitos hoje que na idade deles a gente pode de repente tentar conversar que não sabem nem o que é isso, mas hoje Deus está usando eles para poderem falar de tudo que Deus tem feito, né, no nosso meio. Então isso é muito importante. O envolvimento é fundamental, né? Fazer os nossos filhos crescerem. Tem muitos que desejam tantas coisas, mas desejarem serem úteis na obra do Senhor, né? Pastor Josias, alguma pergunta? André, nesse momento que nós estamos vivendo a obra, a igreja de Praia 4, né, e eu, de certa forma, trabalho ali muito como um espectador. Eu me lembro que uma vez eu disse para o Diniz, pastor Diniz, falei assim: olha, Diniz, se você quiser um pastor bem ruim, você me avisa que eu estou precisando de uma igreja para ir. Então eu tenho assim uma participação por conta das demandas aqui da rádio, enfim, da televisão e tudo mais, que a gente está sempre por aqui. Uma participação um pouco mais como espectador, e de vez em quando a gente pode contribuir em alguma coisa lá na igreja de Praia 4. Mas eu vejo uma experiência que a igreja está vivendo, que você está bem integrado nisso aí, exatamente com a escola bíblica dominical. Como é que está isso lá? Porque isso é muito interessante, porque muitos pastores às vezes querem incrementar, melhorar o trabalho vinculado à escola bíblica dominical nas igrejas e não, às vezes ficam pensando como fazer. Qual é a nossa experiência lá em Praia 4? Pois é, como nós estávamos falando, isso acaba também envolvendo, né? O grande presente para a igreja foi quando começamos a envolver as classes, as crianças, intermediários, adolescentes, e eles não se contentam, né? Hoje, em um mundo já globalizado que nós temos, né? Bem ligados às redes sociais, hoje eles não se contentam nem em escrever somente, eles querem gravar os vídeos, eles querem, né, mostrar o que eles estão fazendo, e isso foi sendo espalhado mesmo, né? Um trabalho que é de lançar a semente mesmo, né? Vai sendo lançado, né? vai sendo conquistado. A gente sabe que há muitos que às vezes têm até um pouco de receio de falar, de responder, mas temos visto um crescimento espiritual muito grande da igreja. Acho que as respostas, né, por mais que o irmão ache que ela é de muito valor para todos nós, né, conseguimos utilizar tanto os grupos de assistência quanto os trabalhos da igreja, grupo de louvor, varões e tudo. E uma coisa que é muito interessante, isso tem sido, né, a gente tem ouvido bastante nos nossos ensinos, né, o que tem sido transmitido na obra. Nós não fazemos sozinhos, né? Então, assim, o alimento vem e é trabalhado no corpo, na igreja, né? Então nós vemos todos trabalhando, todos sendo usados. O pastor é edificado com uma resposta, transmite outro e o outro recebe.
Então isso tem frutificado por conta disso. Acho que todos nós temos este valor, né? E aí queremos deixar o registro aqui, né, a um casal lá na igreja que se colocou à disposição para realmente organizar as respostas, né, a mecanismos tecnológicos que nem todo mundo tem o contato, e eles têm trabalhado no meio do rebanho, tem sido glorioso. Os responsáveis de grupo de assistência, as irmãs, né, a grande glorificação na obra de Deus é que nós não fazemos nada sozinhos. Nós estamos sempre cercados, rodeados, estamos sempre juntos, né? E Deus abençoando e Deus à frente sendo glorificado. Pastor André, quais são os cuidados que os jovens hoje, quando eu falo jovens, eu falo dos nossos jovens, né? Devem ter hoje, no tempo que estamos vivendo, né? Tempo do breve, fim dos tempos, princípio de dores. Quais são os cuidados que eles devem ter para não se envolver e cair em ciladas, em armadilhas que possam fazer com que a fé diminua ou até mesmo, né, possam levar à apostasia? Quais são os cuidados que esses jovens devem tomar? Olha, nós estamos falando, né? Falamos aqui da igreja de Praia da Costa 4, mas eu me lembro da minha juventude na igreja onde eu estava. Nós vivenciamos, ainda quando diáconos, em uma igreja aqui da Praia da Costa 4, um trabalho também formidável com os jovens, de envolvimento de oração, de viagens evangelísticas. Então, assim, o envolvimento é importante e uma busca que todos nós temos que ter, né? A palavra fala: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, todos nós corremos esse risco, mas quando temos o discernimento, quando sabemos, a ovelha escuta a voz do pastor. Então, se nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor, nós vamos ouvir apenas a voz dele, né? Apenas o que o Senhor está falando, o que o Senhor está trazendo para nós. E aí, lembramos do último livro da Bíblia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muita gente falando, tem muitas coisas para falar. Hoje, mais do que nunca, nós recebemos um universo de informações. Mas saber nessa hora separar, né? Saber nessa hora como vamos, muitas vezes podemos utilizar uma analogia em um self-service. Você sabe que tem coisas que até aos olhos são boas, mas você sabe que vai fazer mal ao seu corpo. Mas você saber escolher o que você vai se alimentar, escolher o que você vai ouvir, escolher o que você vai seguir, acho que é uma segurança para nós, porque muitos pagam um preço muito alto, muito caro, um prejuízo muito grande em pagar para ver. E Deus faz justamente o contrário. O Senhor nos vacina, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dirige para que possamos vencer certas coisas desta vida, né? Pastor Josias, vamos saber então. Vamos saber. Antes de perguntar ao André aqui sobre a mensagem, só aproveitando aqui e mandar um abraço para duas irmãs. A irmã Sada Jamil, ela foi minha ovelha em Vila Velha 1, mandou uma mensagem muito querida aqui, uma senhora, ela, o Hélio, seu esposo, foi diácono no meu ministério, e são muito queridos. Eu quero mandar um abraço para esse casal, tá dentro do coração mesmo. Também pra irmã Wanda de Matipó, que tá sempre conversando com a gente, né? É verdade. Falando que tá com saudade de você na madrugada, inclusive, né? Ontem e hoje só, né? Já? Pois é. Mas vamos lá, pastor André, já são 19h55 e você tem que ir pro estúdio pra, né, se preparar, mas rapidamente você podia passar o texto que você vai usar na mensagem, vai ler na mensagem, e um breve relato sobre o que será trazido na mensagem de hoje. Pois bem, hoje nós vamos tratar em 1 Reis 10:4, o encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão e a sua admiração com toda a riqueza e com toda a majestade do seu reino. E aí nós vamos perceber, né, assim, naquilo que nós temos aprendido, né, que Salomão é tipo do domínio, né, do governo do Espírito. Ele é posterior a Davi, que naquilo que não pecou é tipo do Senhor Jesus, mas naquilo que o Deus triuno tem separado para nós, para nos surpreender a cada dia. Nós podemos desfrutar das riquezas do reino dos céus. Estamos aprendendo sobre o reino dos céus, o que é o reino dos céus,
A semelhança do reino dos céus, o reino dos céus é glorioso. E para nós o que fica é que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por fazermos parte deste reino. Como é glorioso poder saber que dentre tantos bilhões de pessoas, Deus me escolheu, Deus te escolheu, e quem sabe hoje, pessoas não entenderão que Deus está escolhendo hoje para você fazer parte do reino dos céus e desfrutar, né, dos benefícios de estar debaixo do domínio do Espírito Santo. Pois bem, conversamos aqui com o pastor André Júlio de Ataídes, ele que estará trazendo essa mensagem que ele acabou de citar aqui. Foi apenas uma breve introdução, obviamente, a partir das 8 horas pelo YouTube, também pela Rádio Mané, e você é o nosso convidado para assistir, participar e ser abençoado. Pastor André, um grande abraço, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, espero que seja a primeira de muitas vezes, que o senhor possa retornar aqui à Rádio Mané. Amém, para nós é sempre uma alegria, uma satisfação, e todos que trabalham aqui são sempre abençoados, são sempre muito solícitos, e nos vemos daqui a pouco no culto. Amém. Pastor Josias Júnior, né? O pastor André está liberado para se dirigir ao estúdio, né? E o pastor Josias também esteve conosco aqui, nos dando aquela assessoria luxuosa, de passagem. Inesperada até, né? Porque estava na reunião de conselho e eis que surge o pastor Josias. Muito obrigado, pastor. Um abraço, Kleber, um abraço para todos aqui, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, culto, 8 da noite, não esqueça.